Abelhas Caatinga. Olá, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Olha, acontece muitas críticas e eu não estou muito preocupado com a questão da língua portuguesa em si, claro. Quando eu estou, no momento, estou me direcionando a um público em geral. Entendam. Se tivesse uma defesa de um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, fazendo uma aula, apresentando uma aula didática para uma banca examinadora, todos esses casos citados são bancas examinadoras, aí claro que eu ia prismar por uma linguagem culta e intelectual. Isso é o que manda. Claro que dentro disso, normalmente, eu estou diante de slides, de alguns recursos didáticos, materiais que utilizamos, ora sim, ora não. Agora, no cotidiano, a gente procura. E eu recebi muitas críticas, e as críticas estão lá porque isso não é neologismo, que é neologismo, né? Não é variação linguística. A tese é você criar novas palavras. Também não é incorporar palavras a um idioma, vamos pensar a língua portuguesa, não é aportuguesar palavras estrangeiras. Exemplo, nós temos o caso de estresse. Estresse, quando você vai para o inglês, nem tem o E, e o final também é sem vogal, e a gente aportuguesou. Mas tem vários outros casos. Só que quando a gente aportuguesa, no caso, vamos dizer dessa maneira, uma palavra, a gente tem que ter o cuidado de fazer isso. Pois bem, eu vou deixar aqui como explicação para o que eu criei, teoricamente, e não... Depois que eu passei a postar vídeo já um tempo depois no canal, teoricamente seriam alguns substantivos compostos. Vou deixar uma aula aqui de uma professora de língua portuguesa, que faz vídeo no YouTube, a professora Letícia Góes. Vou deixar só o link desse vídeo para quem tiver interesse e ver. Lá ela fala 13 regras do uso do hífen e quando o hífen caiu. Então não vou aqui mais, vou basear só numa regra que eu acho que é a regra 7, se não foge a memória, do total das 13 regras que ela fala. Eu criei, não é neologismo, Cupira da Caatinga separado por hífen. De fato, essa palavra, esse em tese seria um substantivo composto, do jeito que está aqui, mas não tem na língua portuguesa. Tem Cupira, tem Caatinga, agora separado. Eu criei isso por conta de uma crítica de uma doutorazinha. Foi Munduri da Caatinga, também separado por hífen. Rainha da Terra, também tudo separado por hífen. Rainha hífen da hífen terra. Abelha branca, também separado por hífen. Duas palavras, substantivo composto. E Mandaçaia da Caatinga, que eu chamo Mandaçaia da Caatinga para diferenciar com a que existe no Rio desde 1998, quando eu retornei da capital fluminense, da cidade maravilhosa, morava lá, morei quase 19 anos e fiz isso. E por que eu estou explicando tudo isso? É porque o tutorial desse vídeo vai ser abelha ferreira. E de onde vem isso? Na verdade, quando eu criei essas palavras, sim, criei também para plantas. Imburana de cambão separado por hífen e aroeira separado do dá por hífen e dá separado do caatinga por hífen. Entenda, lá na regra que a professora Letícia fala, claro que aí a gente aqui estamos tratando de fauna e flora. No caso de substantivo, tem substantivos que já por muito uso, não tinha separação por hífen, por exemplo, girassol, gira e sol. Não tinha separação por hífen. Tá? É um caso. Tem outros casos também, se lembrando desse. No caso de outros substantivos compostos, separação por hífen, exemplo, bem-te-vi, muito conhecidíssimo. Questão couve-flor. Outro exemplo, beija-flor. Tá? Então, se esses são separados por hífen, não caiu. Na regra ortográfica da língua portuguesa, eu estou fazendo concurso,
passou a valer no dia 1º de janeiro de 2013, houve um acordo entre vários países e no caso só da flora e da fauna não caiu, e eu criei. Então não é neologismo, mas por que, de onde eu venho isso? É porque apareceu um vídeo, Mandassaias, lembro, Mandassaia é o nome de uma abelha que tem algumas informações dentro do Tupi-Guarani, segundo o que é relatado, e eu deixo os prints aqui. Manda, ou mande, vigia. Issa ou issa, bonito. Mas pode ter outras nomenclaturas, porque a língua, o Tupi-Guarani não tinha uma grafia. De fato, ele só falava, era uma língua falada, não era uma língua também escrita. Era puramente oral. Entenda. Então não tem a palavra, não tem mandassaias no plural, um substantivo no singular. Não se refere a um coletivo em si. E também não é plural. Tem 4 abelhas no Brasil chamadas mandassaia. Quais são essas abelhas? É a mandassaia, que eu chamo da caatinga, puramente chamado, alguns chamavam de mandassaia menor, também alguns chamam, mas eu prefiro chamar da caatinga, porque até valorizar o local de ocorrência. Mandassaia MQ, e esse MQ é da grafia científica, da taxonomia. MQ é Melipna quadrifasciata. Mandassaia MQA segue o mesmo exemplo anterior, que é Melipna quadrifasciata antidioides, é uma mandassaia. E o outro exemplo é Mandassaia MQQ, que segue também da grafia, como os exemplos anteriores, que é a Melipna quadrifasciata quadrifasciata. Pois bem, a gente tem uma necessidade, não sei de que, justificar as coisas, e a escrita que eu recebi também, quando eu coloquei uma caixa, a caixa Santos, e coloquei o nome Meliponário, esse nome aqui, Santório, quer dizer Santos, que é antigo, é antes de Cristo. Agora, o sobrenome não tem a relação com o sobrenome. O sobrenome Santos vem de Santos, que aqui no caso, para aqui, e aqui tem o U e aqui tem um S. Parou aqui. E nesse caso quer dizer santidade. E passou esse nome a ser usado sobrenome no período medieval, ou seja, na era cristã. E quando eu falei a caixa, botei isso aqui, fui muito criticado. E por que eu estou criticado? Eu também estou respeitando o latim, respeitando a língua portuguesa. Uma porque o meu sobrenome é Santos, inclusive era para ser Silva Santos, porque minha mãe tinha Silva. Aí botou Bezerra porque achou mais bonito e eu prefiro Silva. Preferência, gosto não se discute. Gosto pode até se lamentar, mas não discute. Ela não tem seu gosto. Mas é por conta de um estrangeirismo que aconteceu. Foi Mandassaias, que veio mandar para mim o vídeo. E Smith, agora esse Smith é S-M-I-T-E. Não, Smith é uma palavra inglesa, mas tem origem S-M-I-T-H. E pode ter o S também, pode ser Smith. Equivale ao Silva na língua portuguesa. É uma palavra de origem anglo-saxão ou anglo-saxônica. É uma palavra antiga, também vem lá do período medieval, e quer dizer ferreiro. Então, portanto, o tutorial desse vídeo vai ser abelha ferreiro. Por quê? Ferreiro o pessoal não gosta. Aí acha que o nome Smith é bonito. Mas por onde vem isso? É um modelismo, é umas coisas. Porque se está se referindo ao taxonomista, o nome dele era Frederick Smith. Se eu precisar citar isso em um documento, foi um naturalista, taxonomista, que viveu no século XIX, era um inglês, e escreveu algumas coisas, trocou informações com muitas pessoas. O fato é que, vocês entenderem, não precisa ter essa necessidade de anglicanismo, tudo é estrangeirismo, não seja legal, nada contra, mas é por conta das críticas que aparece isso. Então, não tem a Mandassaias, como está lá, e nem esse Smith desse jeito. Se for o Smith escreva corretamente. É um sobrenome que quer dizer ferreiro ou ferrador. É isso mesmo. Vocês acabam de ouvir.
ferreiro, ou ferrador, ou forjar, ou forjador, que eram pessoas que trabalhavam metal. Lembrando, muitos nomes que a gente acha muito bonito, aqui eu vou só lembrar, o próprio Silva, disse que nasceu em Valência, em Portugal. O Silva quer dizer selva. Olha que bacana. E por exemplo, Ferrari, que é a marca de um veículo, lá na Itália, Itália é ferreiro também. Que é outra palavra que a gente acha linda, ou pelo menos sei essa em alemão. Em inglês eu sei algumas. E em português também, um pouquinho mais. Vejamos. A palavra Schumacher quer dizer sapateiro no alemão. Então, às vezes, você acha as palavras tão bonitas, não sei o que, vai ver a origem. Hoje você tem até sites que trabalham, pesquisadores, só a origem das palavras, sobrenomes e nada, e tudo, e nome. E só dizendo uma coisinha para vocês. Nome de pessoas, se for o caso, o prenome, não o sobrenome, não segue regra gramatical. Para gente que morre de inveja e raiva, às vezes, do nome, meu nome completo é Francisco Gilvan Bezerra dos Santos. Não gosto do Bezerra. É o único que eu não gosto. Sou sincero. Para mim teria sido Silva Santos, porque eu podia até separar por hífen, que é uma maneira que muita gente separa. E aí, por exemplo, num documento científico, é que eu não escrevi quase nada, mas eu poderia escrever Silva Santos. Ficava maravilhoso. Mas, só entendendo, só dizendo para vocês que isso é o pessoal tentando abafar. Agora, no caso, se você não aportuguesou, não tem, se você for lá, não criou o neologismo. E para aqueles que criticaram muito eu tem criticado usar Caixa Santos, usar Santório como nome do meliponário, e aí eu estou explicando a origem, e também usar, de fato, como fosse um substantivo composto ligado à fauna e à flora, no caso dos nomes citados aqui, eu deixo os nomes científicos lá também. Entendam, isso aí não tem nada de errado, absolutamente nada de errado. Eu não estou criando, não estou atropelando a língua portuguesa. Até porque esses conceitos, você diz, e prevalece. Vamos pensar que se alguém descobrir uma espécie, as espécies que eu falei, todas elas são já estudadas e conhecidas. Mas se alguém descobrir uma espécie, seja animal, vegetal ou até, mas no caso a regra ficou para flora, fauna e flora, animais e plantas. Se alguém descobrir na caatinga uma planta ou um animal, e quiser botar um nome popular para algumas duas coisas, botar um nome composto, substantivo composto, separado por hífen, e botar um nome científico, como deve ser escrito, que aí não tem separação de hífen, tem outra regra de grafia. Tem alguma coisa disso de errado? Não. E vai seguir, e está dentro do acordo internacional dos países que falam a língua portuguesa assim. Está seguindo e não está atropelando a língua, e nem está criando neologismo, que é criar palavras novas. Então entenda que a gente vê tudo isso, e tem tudo aqui que as pessoas adoram pegar no meu pé. Pegar no meu pé é força de expressão. E eu não me preocupo com isso, porque eu criei uma coisa própria. É mais interessante chamar Rainha da Terra, mandar sair da caatinga, tudo separado por hífen, separação como vocês vão ver, chamar Munduri da Caatinga, chamar Cupira da Caatinga, chamar Abelha Branca, chamar Imbrana de Cambão, chamar Aroeira da Caatinga, do que ficar criando esses estrangeirismos, ou melhor, apelando para os estrangeirismos sem saber falar. Eu sei muito bem falar Frederick Smith, sei lá, outros nomes, Wallace, Miller, que é alemão também, que são nomes taxonomistas, só para citar alguns nomes, Moore, que apesar de ser brasileiro, mas é um sobrenome estrangeiro, e sei falar outras palavras, mas isso não é o caso. Não se preocupa, porque eu vou sempre fazer isso, e vou estar aí uma coisa que é interessante para vocês repensarem o que vocês falam, o que vocês criticam. Muita gente criticaram meus vídeos. Sim, tem um sobrenome, e aí, se eu quisesse colocar lá um nome homenageando alguém, aí eu tenho que, no caso, se for o nome da espécie, eu tenho que ter cuidado. Se for o gênero, começa só com a primeira letra maior. Se for tratar só do epíteto genérico, se for epíteto específico, aí eu tenho que ser todo minúsculo e tenho que latinizar. Por exemplo, tem uma abelha lá que é chamada Kerr. É K-E-R-R. No caso dessa que foi latinizada, tem um I. Aí, Kerr. Tá? É o caso lá de
Portugal Araújo, o Araújo, que foi o Nietzsche que fez isso. É o caso de Cruz, lá do Canal Soma Cruz, que o Carlos Chaga quis homenagear o Oswaldo Cruz, que era o médico sanitarista, e colocou o I no final. Todos não tem I, mas no caso desse caso específico. Só a termo de curiosidade, já que a gente está falando de algumas coisas que acontecem aqui na rede, e que as pessoas às vezes vêm criticar, eu fico assim, meu Deus, para quê? Então essa curiosidade eu queria trazer para vocês, justamente no dia que faz 5 anos que o professor Dr. Kerr, o maior cientista, partiu há 5 anos, deixando aí um legado enorme para a ciência. É apenas só algumas curiosidades que pintam na rede, eu queria compartilhar com vocês. E veja, para quem tem curiosidade, ver se eu estou incorrendo assim tantos erros, como muita gente criticou, olha lá a aula, que está aqui o link da professora Letícia Góes, tá? De língua portuguesa. Não sou linguista, tem que deixar isso bem claro. Então era isso. Tinha que trazer essas informações, tinha que compartilhar isso com vocês.